Oiê, eu sou a Letícia do Let's no Mundo e a convite da Rede França Alumni criei o quadro Meu Caminho pela França, onde eu entrevisto pessoas que também estudaram na França para compartilhar suas experiências e inspirar pessoas que também têm esse sonho. Hoje vamos entrevistar a maravilhosa Milena Zimmann. Milena é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Federal do Paraná e fez seu mestrado em História da Arquitetura na Sorbonne entre os anos de 2019 e 2021. Milena mora na França desde 2018 e nesse decorrer passou por vários vistos. Hoje ela atua como gestora de projetos imobiliários de um grupo de bancos em Paris e vai compartilhar tudo de como foi essa trajetória aqui com a gente. Oi, Mi, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, de como foi estudar na França, quais os impactos disso hoje na sua trajetória. E aí, queria que você começasse compartilhando um pouquinho, uma breve introdução sobre quem é Milena Zimmann. Ai, pequena introdução. Tá bom, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e falando sobre a minha trajetória para quem quer vir morar na França, tem esse sonho. Eu acho que é muito importante justamente esse compartilhamento de informações para a gente planejar aí a nossa vida, né? Por mais que não vai ser exatamente como a gente planejou, a gente sabe muito bem disso, mas já ajuda a ter esse retorno de experiência das pessoas. Então, eu sou Milena Zimmann, tenho 31 anos e faz 7 anos que eu moro aqui em Paris. Eu vim para a França a primeira vez em 2014, fazer um intercâmbio pelo falecido Ciências Sem Fronteiras. Eu aprendi francês para vir para esse intercâmbio, tive que fazer prova de proficiência, etc. Morei por 2 semestres em Lille, no norte da França. Estudei na Escola de Arquitetura de Lille e voltei para o Brasil já querendo voltar para a França. Então, eu tive que terminar minha faculdade no Brasil, era um dos pré-requisitos do programa. Terminei, eu me formei em Arquitetura e Urbanismo na UTFPR em Curitiba. E me formei em fevereiro e em abril eu me mudei para a França. Primeiro com visto férias trabalho, que é um visto de 1 ano, sem possibilidade de renovar, sem possibilidade de pedir mais de uma vez, para ver o que ia dar. E tô aqui há 7 anos. Em abril de 2018. Abril de 2018 eu cheguei aqui, agora fez 7 anos que eu tô aqui. Já tive vários vistos, várias experiências nesse percurso. Então, primeiro eu fiquei 1 ano com visto férias trabalho. Depois eu vim como estudante, eu fiz um master aqui em História da Arquitetura na Sorbonne. Master de 2 anos, master em pesquisa. E depois eu pedi o visto Recherche d'Emploi, que é um visto quando você tem o diploma francês, você pode pedir um visto de 1 ano para você procurar emprego. Depois desse visto, eu achei emprego, mudei para o Passeport Talent, que é quando você ganha acima de um valor X, que cada ano muda, mas eu acho que na minha época era 40 mil euros o ano. E você também trabalha com algum tipo de... Pode ser uma empresa inovante? É assim que a gente fala, inovante? Uma empresa que inova, ou tem alguns pré-requisitos que você pode tirar, e é o visto que eu tenho atualmente. Muito bem, muito obrigada. E aí, assim, contando um pouquinho mais do passado da sua trajetória, de onde você é? Do Brasil, né? De que parte do Brasil você é? Eu sou de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina. Na verdade, é bem no norte, então já é divisa com o Paraná. Morei lá uns 15 anos da minha vida, depois fui para Curitiba. Depois, na verdade, eu comecei minha faculdade no Brasil em Laguna, na Estadual de Santa Catarina, e depois fui para Federal do Paraná, que é onde eu morava, em Curitiba, antes de vir aqui para a França. E aí você se formou, então, na Federal do Paraná em Arquitetura e Urbanismo? Na Tecnológica, que a Paraná tem duas, tem a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que foi a que eu fiz, em Arquitetura e Urbanismo. E aí, você comentou um pouquinho, né, que a sua primeira vez na França, morando na França, foi pelo Ciências Sem Fronteiras. Mas, assim, como que surgiu o seu interesse em estudar na França? Como que foi a primeira vez que despertou isso? Você já falava francês na época da graduação? Como que foi?
Então, eu nunca tive o sonho de morar na França, né? Tem várias pessoas que eu conheci morando aqui, principalmente, que tinham o sonho de morar aqui desde sempre. Eu, na verdade, tinha o sonho de ir para Nova York, que era baseado em Gossip Girl. Mas aí, quando eu estava fazendo a graduação, eu vi que fazer um intercâmbio nos Estados Unidos não era tão simples. Não que aqui na França seja simples também, mas era um pouco menos complicado, né? E eu já falava inglês, eu estudei inglês quando eu estava na escola, né? Minha mãe e meu pai me colocaram num cursinho de inglês e eu queria aprender uma nova língua. E aí, durante a faculdade, eu comecei a ver os meus amigos indo para intercâmbio. Tinha um amigo muito próximo que foi para a Espanha. E aí, eu gostava da arquitetura da França, principalmente em história da arquitetura. A gente via muito as catedrais góticas, etc. E história da arquitetura era a minha matéria favorita. Spoiler. Depois eu fui fazer uma master em história da arquitetura. Na área. Mas aí na época que eu estava na faculdade, eu perguntei para minha professora de história da arquitetura, comentei com ela, eu gostava muito dela, admirava muito ela, e eu comentei que eu estava pensando em fazer intercâmbio e que na verdade eu estava entre a Espanha e a França, porque eu queria aprender uma nova língua. E até na época eu estava na UDESC, então os programas que a UDESC tinha eram mais voltados aqui para a Europa, não para os Estados Unidos. Então eu falei, bom, vou focar na Europa, mas queria aprender uma nova língua. E aí conversei com ela, ela falou, olha, entre espanhol e francês, eu prefiro francês, né, pessoal dela. E falando sobre arquitetura, história da arquitetura, eu acho mais interessante a França. E até por termos de localização, para você viajar depois na Europa, né? Tô falando de intercâmbio, querendo ou não, a gente aproveita para viajar também. Uhum. E aí eu segui o conselho dela, comecei a estudar francês. Na época tinha um professor meu da faculdade também, que dava aula de francês na faculdade, assim. E aí comecei a estudar francês, mas aí veio essa minha mudança para Curitiba, em primeiro momento, para trocar de faculdade. E aí continuei a estudar francês lá, porque aí já estava rolando Ciência Sem Fronteira e eu precisava ter um certo nível, né? Eu não lembro se era A2 ou B1, acho que era B1 na época, para vir para o intercâmbio. Então foi aí que eu comecei a estudar francês, focada para o intercâmbio mesmo. Uhum. Ah, muito legal, entendi. E aí você veio, né, pelo Ciência Sem Fronteiras, aí foi quando você morou em Lille, né? Isso é 2016, 2017, é isso? Mais ou menos? Não, foi 2014 e 2015. Ah, 2014, 2015, certo. Aí você voltou. Fez 11 anos. Nossa, sim, muito tempo. E aí você se encantou, e aí, aí você comentou, né, na sua introdução, que quando você voltou do intercâmbio para o Brasil, você já voltou ao Brasil querendo voltar para a França de novo. Sim. Eu lembro como se fosse ontem. Eu voltei, enfim, peguei minha malinha, ainda era junho, era verão, tava quente, o sol tava se pondo 11h30 da noite, e o sol se pondo no Charles de Gaulle, e eu esperando o meu voo para voltar pro Brasil e, tipo, chorando desesperadamente, porque eu não tinha muita informação também na época, né? Hoje eu acho que as pessoas que querem vir hoje, isso já tem um ponto a favor, que até a gente, né, vamos puxar nossa bola aí, porque esse compartilhamento de informação não tinha. Então, na minha cabeça, eu teria que vir para estudar arquitetura. Essa era a solução. E aí enfim, era caro, eu não poderia trabalhar ao mesmo tempo. Então eu comecei já a pensar nessa possibilidade, mas ainda parecia uma coisa muito difícil, até 2018. Então eu fiquei ainda 3 anos no Brasil antes de vir para cá. E aí você veio, né, com visto férias trabalho. Se você quiser comentar um pouquinho sobre o que é esse visto, eu não sei se ele ainda existe atualmente, mas como que ele era na sua época, e também como que foi para você essa transição, né, do visto férias trabalho para se tornar estudante de mestrado. E aí nessa transição, como que foi também escolher o curso? Você já deu esse spoiler, né, da área que você mais gostava dentro da arquitetura, mas compartilhe um pouquinho com a gente. Então, eu estava planejando a minha volta para a França para vir estudar, fazer master numa escola de arquitetura. Era isso que eu achava que era a minha possibilidade. Só que era caro, né? Ia ter que pagar, eu acho que na época eram uns 500 euros o ano para estudar em escola de arquitetura. Eu já conhecia o ritmo de escola de arquitetura, eu sabia que eu não ia poder trabalhar ao mesmo tempo, porque é muito puxado. É muito intenso.
Eu ia ter que dar meus pulos ali, ia ter que achar uma bolsa, só que para arquitetura não tem tanta bolsa assim. Agora eu não posso falar muito, porque eu não conheço muito como é que tá agora, 10 anos depois. Mas ia ter que trabalhar nos finais de semana, enfim. Eu comecei a fazer essa pesquisa, mas não tinha muita informação, como eu falei e tal. E aí, a minha formatura foi começo de fevereiro. Umas 2 semanas antes, eu vi um post no Facebook da Embaixada da França, no Brasil, falando que ia começar esse visto férias trabalho, que ainda existe hoje. Ele é um visto de 1 ano, que você não precisa ter vínculo com nenhuma empresa, com nenhuma universidade, você precisa ter uma reserva de dinheiro, e você vem. Você pode vir Até trabalhar. 30 anos, né? Ele é até os 30 anos, exato. Dos 18 aos 30, a véspera dos 31 anos ali. Só que ele era visto novo. Estava escrito nesse anúncio que ele ia começar a valer a partir de abril. Então, falei, bom, tenho aí alguns meses para me planejar, para guardar dinheiro, porque você precisa mostrar 2.500 euros para você tirar esse visto, que é um dinheiro importante para esse começo, quando você chega aqui, para alugar apartamento, se virar, etc. E ele não tem esse vínculo. Então, por um lado, isso é muito bom, porque você pode vir, pode viajar, pode trabalhar, pode fazer o que você quiser, basicamente. Mas você não tem, quando você vem como estudante, você tem vários outros fatores a favor ali para te ajudar, para te auxiliar, etc., que com o visto férias trabalho você não tem. Então, resumindo, você pode vir com o PVT e você pode trabalhar, viajar, estudar, o que você quiser. E para mim isso foi muito importante, porque eu cheguei, a minha meta era trabalhar com arquitetura, eu precisava trabalhar, né, para me sustentar. Então, eu me planejei para trabalhar com arquitetura, para procurar emprego com arquitetura. E em um mês que eu estava aqui, eu achei um emprego no escritório de arquitetura em Paris. E aí isso foi muito bom estar com o visto férias trabalho, porque eu pude trabalhar na minha área e entender melhor o que eu queria, qual curso que eu queria. E também esse 1 ano com o PVT me permitiu fazer muito mais pesquisa, entender, além de melhorar o meu francês também, que por mais que eu já tivesse morado aqui, no dia a dia que você vai aprendendo, e fazia 3 anos que eu tinha voltado para o Brasil, então eu voltei a ter um nível bom de francês, criei contatos também, etc., e pude entender como que eu iria continuar aqui. Porque assim, eu vim com o PVT pensando em ficar 1 ano do visto e ver depois o que eu fazia. Se eu quisesse continuar, eu achava uma forma de continuar. E aí foi isso que eu fiz. Estava terminando o PVT ali eu vim em abril, então em abril de 2019 terminava o meu visto. E aí ali por janeiro, fevereiro, eu comecei a pesquisar mais a fundo uma opção para vir estudar, porque eu tinha mudado de escritório, eu trabalhei num escritório em Paris e tinha mudado para um escritório maior que queria me oferecer o visto de trabalho. Só que esse processo, quando você não tem o diploma francês, ele é bem demorado e, na verdade, você não tem muita visualização ali, você não tem muita visão de como que ele vai acontecer, não tem muita previsão. E aí a gente iniciou esse processo, mas eu sou um pouco controladora e eu falei, eu não vou deixar só nas mãos do visto de trabalho, porque se não der certo, eu perdi 1 ano, né, para estudar, porque o ano letivo começa em setembro. Como eu estava aqui, eu podia me inscrever direto nas universidades. E aí isso me deu tempo, e até é como se eu tivesse criado um espaço, assim, sabe, que eu pudesse analisar com mais calma também o que eu queria, analisar os masters. E aí eu comecei a pesquisar master, a entrar no Google, a entrar no site das universidades, a entrar no Trouver mon master, pesquisar o que existia. E aí eu achei o meu master, que eu fiz História da Arquitetura na Sorbonne, em Paris. Na Paris 1 Panthéon Sorbonne, que também tem vários, né? Então me deu esse tempo de refletir, de pensar melhor o que eu queria. E é uma parte que eu mais gosto da arquitetura, é a História da Arquitetura. Então eu me inscrevi, uma coisa que eu não recomendo para quem está em casa, é se inscrever em um curso só, que foi o que eu fiz. Eu me inscrevi em um só. Eu me inscrevi em 12. Então, e se eu não tivesse sido aceita, eu acho que, sei lá, foi Deus mesmo. Porque se eu não tivesse sido aceita, né, eu não sei o que eu iria fazer. Eu ia ficar mais 1 ano no Brasil, esperando até o próximo processo para me inscrever, me candidatar para outra universidade. Então,
tendo esse 1 ano aqui na França, eu comecei também a criar conteúdo. Foi muito voltado para o PVT no começo, porque não tinha muita informação. Uhum. E não tinha informação online, porque esse visto era muito novo. Então eu comecei a criar vídeos, etc. Eu morro de vergonha desses vídeos hoje. Mas, e ao mesmo tempo, eu comecei a falar muito sobre a história da arquitetura, que sempre foi minha matéria favorita da faculdade. E quando eu comecei a ver as opções do que eu poderia estudar aqui, o único que fez meu coração bater realmente foi a história da arquitetura. E aí eu me inscrevi, tive que mandar carta de motivação, tive que mandar um pré-projeto, porque o meu master era em pesquisa, né? Tenho pesquisa e profissional. Research, né? Exato, o meu era recherche. E aí eu tive que mandar, foi uma folha, não foi nada super complicado, mas eu tive que mandar já uma proposta do que eu gostaria de estudar, etc. E aí fui aceita. Eu tive que voltar para o Brasil, porque com visto férias trabalho você não consegue trocar esse visto aqui. Então eu voltei para o Brasil, pedi o visto de estudante e voltei para a França como estudante. Entendi. E aí, esse processo, assim, só para quem tá ouvindo a gente, para esclarecer algumas coisas, a Mia, ela não tem, né, cidadania europeia, ela tem cidadania brasileira, por isso que a importância dos vistos, né, porque esse visto férias trabalho, como ela já trouxe aqui, ele permite que você fique 1 ano na França, de forma legalizada e tudo, e você não precisa ter um vínculo, ou com um trabalho, ou com uma instituição. Então, é um visto mais livre, né, nesse sentido. Se a gente vê todos os vistos que existem no mundo, né, até os que dão autorização de trabalho, o visto férias trabalho é um dos mais simples que existe. Exato. Só que aí tem essa limitação de idade, né, até 30 anos. Mas aí eu fiquei curiosa com uma questão, que aí esse processo, né, do visto férias trabalho para o master, você falou como você estava na França, você aplicou direto da universidade, que foi como eu fiz também, na época, né, que eu era au pair pro master. Mas aí você precisou voltar para o Brasil para pedir o visto de estudante, para voltar para cá como estudante, e aí você teve que passar pelo Campus France também, eu imagino. Sim, você vai no Campus France naquela categoria do já estou aceito, é isso? Sim. Até deu uma tretinha não, mas deu uma complicação ali, porque na verdade o meu curso, ele não estava no Campus France. Então, se alguém do Brasil quisesse se candidatar para ele meio que não existia no Campus France. E aí, quando eu fui pedir para a universidade, eu precisava de algum documento que eu já não lembro mais carta específico. de aceite. A carta de aceite eu tinha, mas era alguma outra coisa que a universidade que o Campus France me pedia. A universidade ficou tipo, tá, mas você não precisa passar pelo Campus France. E aí eu tendo que ensinar a faculdade, falar, então, mas é que eu sou estrangeira, amigo. Eu preciso tirar um visto para vir. Então, obviamente, eu acho que, assim, para esse processo do visto depois, do aceite, etc., o Campus France facilita muito, né? Porque você já tem tudo ali dentro do sistema. Mas, para tirar o visto de estudante, eu obrigatoriamente tive que passar pelo Campus France. Isso, gente, vamos dar, faz 6 anos, tá? Então, vamos dar, minha memória não é tão boa assim. Tem que dar um desconto, mas eu lembro que na época eu fui em Curitiba, que era mais perto da minha casa, e eu mandei um e-mail para eles explicando a situação, porque eu acho que eu não consegui marcar online justamente para fazer essa entrevista. E aí eu tive que levar todos os documentos, aceite, todos os documentos que eu enviei para a Sorbonne, eu tive que mandar para Campus France, porque eles precisam se certificar que é tudo verdadeiro, né? E tinha algum documento também da universidade, que aí a universidade também ficou perdida, não sabia e eu falava, mas eu preciso desse documento para pedir meu visto, senão eu não consigo ir para a França. E eles assim, mas você não precisa desse documento. E eu, mas eu preciso sim, moça. Então, enfim, tem que ter paciência, porque às vezes nesse processo, né, as pessoas também não entendem muito bem. Claro, hoje em dia, eu acho, a tia falando, né, mas na minha época, não, mas eu acho que hoje em dia tem muito mais informação compartilhada. Mas precisei passar pelo Campus France, precisei demonstrar, né, o valor acho que era na minha época era 615 euros por mês para o visto de estudante, e deu tudo certo também. Fui para São Paulo, tirei o meu visto de estudante lá depois de já ter o aceite e voltei para a França como estudante.
Perfeito. E aí, só fazendo um parênteses para quem está assistindo a gente que tem interesse em estudar na França, tem muitos caminhos, né, diferentes para quem quer estudar na França. Tem quem, por exemplo, quem tem cidadania é um processo, quem não tem cidadania é outro processo. E ainda assim, para quem não tem cidadania, o caminho, o principal intermediador entre o estudante estrangeiro sem cidadania europeia e a Universidade Francesa é o Campus France, né? Então, muito provavelmente você vai ter que passar por ele. Tem alguns casos que não, que é o meu caso. Eu não passei, por exemplo, pelo Campus France, porque eu já estava, né, com visto de au pair. Você já estava na França. Que era um visto que permitia que você trocasse de visto dentro da França, que é diferente do visto do Férias Trabalho. Então, tem várias nuances, vários casos diferentes, né? E eu acho que essa questão da confusão dentro da burocracia, dentro de um país, isso acontece muito na França, mas acontece muito em outros países também, né? Na Itália. Sim, normal. Enfim, então é comum. Burocracia é em tudo quanto é canto do mundo, vai ter alguma coisa. No Brasil. Mas eu acho importante justamente você falar isso, porque vai ter que pagar, vai ter que passar pelo Campus France em algum momento e pagar a taxa do Campus France também. Exato. Isso para tirar o visto de estudante, se você não tem nacionalidade, não tem outra, né, nacionalidade europeia, etc. Algum visto você precisa tirar o visto de estudante no Brasil, você vai precisar passar pelo Campus France e vai precisar pagar a taxa do Campus France também. Então você escolheu o curso, né, de História da Arquitetura. Depois você fala certinho o nome do curso, que eu não sei se é esse. Mas eu queria saber como que era o período que você foi estudante, né? Então, de abril de 2018 a abril de 2019, você ficou com PVT, e aí, né, tentando fazer essa linha do tempo. E aí, em setembro de 2019, você começou o seu primeiro ano de Master na Paris 1 Sorbonne. E aí eu queria saber como que era o seu custo de vida, né, como estudante. Então, você comentou já quanto que é o valor mínimo da época para comprovar, mas assim, na prática, né, no dia a dia, morando em Paris ou na região de Paris, como que era o custo de vida? Então, se você puder comentar um pouquinho pra gente. Então, na verdade, até um dos pontos positivos de ter vindo com o PVT antes e depois feito o Master foi justamente porque quando eu voltei como estudante, eu mandei uma mensagem para minha antiga chefe. Falei, olha, ela já sabia, né, que eu estava pretendendo voltar para a França. E eu falei, estou voltando, vou fazer um Master, posso trabalhar 60% do tempo normal. Se você precisar de alguém, estou aqui. E ela falou, sim, preciso. Ela já me conhecia, ela já sabia como eu trabalhava, a gente já se dava bem, então isso foi um ponto positivo. E para o visto, eles pediam, na época, não sei se ainda é hoje, 615 euros. E isso em Paris, de comprovação, exato, mensal. Pode ser alguém, né, que vai se engajar ali de te sustentar, de te mandar esse dinheiro por mês. Eu guardei um dinheiro, mas não o suficiente para ter 615 euros por mês para tirar o visto. Mas ali na vida real, quando eu voltei, eu já fui trabalhar. Como o meu master ele era em pesquisa, eu era focada na escrita da minha dissertação. Então, eu conseguia conciliar trabalho e o master ao mesmo tempo. Claro que eu não tinha mais vida, mas eu conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava meio período e o meu salário era de 800 euros. Na época, o salário bruto era de 1.600 e eu ganhava um pouquinho mais da metade de um salário mínimo. Francês. E na época, quantas horas mais ou menos? Você lembra? Tipo umas 30 horas, mais ou menos, semanais? Não. Eu trabalhava... É porque hoje é 35 horas, né? O SMIC, eu acho, na França. O SMIC é para 35. Eu trabalhava 20 horas. 20 horas, entendi. Então, metade, basicamente. Então você conciliava o seu primeiro ano de Master com 20 horas de trabalho nesse escritório de arquitetura que você trabalhava na época do PVT. Eu trabalhava 20 horas por semana. Como a gente já tinha uma relação também, era mais fácil de negociar, porque também o semestre mudava a minha carga horária de aula. E aí, quando eu não estava em aula, eu ia trabalhar no escritório. Não era assim, tem aula segunda, terça e quarta. Era, às vezes, segunda-feira de manhã, terça-feira à tarde, né? Sexta-feira, enfim. Então, não tinha muito uma sequência certinha. E aí, eu conseguia negociar com a arquiteta. E eu ganhava 800 euros e eu gastava na faixa de uns 780 por mês.
Então, Bem assim, aqui me a Rita. sobrava, eu ganhava o que era o estritamente necessário para eu viver. Na verdade, no começo, eu morava fora de Paris, numa cidade próxima, mas fora de Paris, dividia apartamento, e eu pagava mais ou menos 550 euros de aluguel. Eu pedi a CAF, que nunca me respondeu até hoje. Faz 7 anos que eles Nossa, eu estão lembro disso, analisando. amiga. Sim. Eles ainda estão analisando o meu perfil. Se eu entro lá na CAF, ainda está analisando. Então, Um na dia verdade, eu você vai recebi. receber esse reembolso, amiga, com tudo que tem direito. Não, e assim, eu mudei umas 2, 3 vezes de apartamento, e aí toda vez que eu mudava, eu refazia outro dossiê. Aí eu recebi de um apartamento que eu recebi, assim, um ano depois, 200 euros, do nada, e o resto ainda está em análise. Então, eu fiquei 2 anos estudando, e nesses 2 anos eu recebi 200 euros. Então, a CAF existe, Uhum. ela está ali Eu disponível para os recebi estudantes, sempre da CAF. Uhum. mas você pode ser sortuda como eu e nunca receber. Então eu pagava fixo meu aluguel ali, 550 euros. Aluguel, luz e internet. A internet acho que dava uns Tava em 10 tudo nos euros, 560. tudo nos 550. E aí eu gastava mais 10 euros de celular, com internet, etc. Mais ou menos uns 150 euros por mês de comida no supermercado, e muito picar, e muito sanduíche. E 75 euros de transporte, que a empresa me pagava 50% também. Mas sem contar esses 50% da empresa, essas contas que eu acabei de falar davam 785 euros. Então era isso que eu considerava por mês. Então, com a empresa me pagando metade ali do Navigo, às vezes eu conseguia gastar menos, mas aí às vezes tinha mês que eu trabalhava um dia menos, sei lá. Sempre vinha um salário, porque daí eles também me davam um ticket restaurante, então Uhum. isso também é descontado do seu salário, enfim. Entendi. A média era uns 800 euros que eu ganhava e uns 780 que eu gastava. Só aí depois, no final, quase no final do master, onde eu estava só trabalhando e escrevendo a minha dissertação, eu me mudei para Paris. E Uhum. aí o meu aluguel aumentou 200 euros. Que aí Então isso ele era foi de de 2021. 550. E isso foi em 2021. Então, no começo eu pagava ali uns 780 de contas. Claro que eu esperava a CAF, mas no meu caso ela não veio. Mas assim, eu ainda. Claro que hoje, olhando para trás, era um perrengue, obviamente, mas eu consegui aproveitar muito também. Fazia muita visita em metrô. Fazia muita visita em museu, fazia muitas coisas na rua e etc. Porque tinha sempre desconto para estudante. Ou Uhum. eu não pagava, né? Quando você tem menos de 26 anos e você é estudante aqui, você não paga para entrar na maioria dos Sim, museus. Então eu fazia muita coisa por causa disso. Então eu uhum. E aproveitava esses viajar também, benefícios às vezes que. tinha alguns descontos nas passagens também, né? De trem. Durante o master eu não viajei muito. Uhum. Eu depois, quando eu comecei a trabalhar, eu tirei todo o atraso. Mas durante o master, mas assim, só para você ter uma ideia, quando eu morava em Lille, a minha bolsa era 880 euros em 2014. Então eu ganhava mais em Lille do que quando eu estava em Paris em 2019. E em Lille, se eu não me engano, a minha residência universitária era tipo 300 euros, só que eu ganhava tipo 120 euros da CAF todo mês. Então, no fim, eu pagava 180 Ganhava euros muito de. dinheiro para Eu viajar. viajei muito porque eu tinha uma bolsa e também em Lille tinha um aeroporto da Bélgica lá perto, que uma vez eu paguei 15 euros para ir para Budapeste. Então, Uhum. assim, ficava Ryanair. em hostel, na casa das pessoas que você nem conhecia. Também não recomendo muito, mas fiquem atentos aí com a segurança. É. Mas, enfim, quando a gente é estudante, a gente tá louca. E agora eu quero saber sobre o pós-vida de estudante. Então, assim, você, pelo que eu entendi, você concluiu o mestrado e no meio de 2021. Como que foi? Você comentou que você conseguiu esse visto de recherche d'emploi, né? Que é aquele visto para procurar emprego para quem já tem um diploma de mestrado. Queria saber como foi esse processo de conseguir a primeira colocação profissional, seja estágio ou, enfim, emprego
depois do mestrado e, enfim, o depois do estágio também. Como que foi esse processo? Porque você está na França, você terminou em 2021 e você continuou na França. Então, como que foi? Sim. Depois o meu visto vencia em dezembro, se eu não me engano, porque as datas, às vezes, eles dão, né, uns meses a mais, uns meses a menos de visto. E aí eu já peguei na seguida o recherche d'emploi, por mais que eu já estava num processo de ser contratada para trabalhar numa empresa, não ia ser tão rápido assim essa resposta do visto de trabalho, então eu pedi o recherche d'emploi, que era muito mais fácil, mandava. Eu precisava. Não, eu acho que eu não mandava online na época. Para o recherche d'emploi, eu precisei marcar um rendezvous na prefeitura e depois para o visto de trabalho foi tudo online. Que Hum. depois da pandemia também. Isso é um parênteses também, né? Eu passei o meu master na pandemia, então foi uma experiência diferente também de várias pessoas. Mas enfim. É, E aí, quando eu me formei, apresentei o meu memoir, foi em setembro de 2021. Eu comecei a me candidatar para todas as vagas que apareciam, em todas as áreas que apareciam, e a falar para qualquer pessoa que eu cruzava na rua que eu estava procurando emprego. Basicamente era isso. É, eu era essa a minha vida, era me candidatar para trabalho. Na época eu não estava mais no escritório de arquitetura, então eu comecei a procurar e aí eu achei uma vaga numa empresa que era uma dessas empresas que inovam e etc., que me ofereceu o Passport Talent, que então eu já ganhava um salário um pouco melhor, e era um visto de 4 anos também, então isso jogou bastante na minha decisão para eu ir para essa empresa, era uma empresa grande, multinacional, e eu ia trabalhar como chefe de projetos, não era completamente relacionado com história da arquitetura, mas os meus projetos iam ser justamente projetos que tinham alguma ligação com patrimônio, que tinham valor ali arquitetônico, etc., que eu saberia conversar com as pessoas, né, com os clientes das obras, porque a gente prestava serviços para as obras, e ia fazer também essa parte arquitetônica. Então acabou que toda essa minha bagagem ajudou muito para eu conseguir esse emprego. Então eu era chefe de projetos numa empresa grande. E trabalhava com grandes projetos, acima de 100 milhões. Então, eu trabalhei na Notre Dame, trabalhei com a loja da Louis Vuitton da Champs-Élysées, trabalhei com outros tipos de museus, porque eu sabia conversar com os clientes. E aí, nesse processo, acabou sendo muito mais fácil, porque a empresa já era grande também, já tinha experiência. E aí, para trocar do salário, o salário eu ia ter 1 ano, então eu fiquei uns 4 meses só com ele, e aí depois eu já consegui o visto de 4 anos, que era o Passport Talent. Entendi. E aí, só para alinhar aqui na linha do tempo, então você terminou seu mestrado, né? Apresentou seu memoir em setembro de 21, e aí esse emprego você conseguiu? Janeiro de 22 eu comecei. Ah, entendi. Você ficou alguns meses só nesse, sem Esse uma... limpo. Neste limbo, foram um pouco... E aí foi neste limbo que você teve o recherche d'emploi. Exato. Ah, entendi. Foi pouco tempo que você teve o recherche d'emploi, né? Sim, foi pouco tempo. Na verdade, nem no limbo, porque o meu visto de estudante ele terminou em dezembro, e aí, até dar entrada com o processo com a empresa, etc., eu assinei o contrato com o recherche d'emploi, e aí em abril de 2022 começou a valer o meu visto salarié, Passport Talent. E aí ele era válido por 4 anos, então me deixou mais tranquila nessa parte burocrática, né? Porque você não precisou renovar visto, se preocupar com visto durante 4 anos. Exato. Perfeito, muito legal. E aí, pronto, a gente já tá encaminhando para o fim aqui. E aí eu tenho 2 perguntas para você. Vou fazer elas juntas, que aí você fala do jeito que você achar melhor. Mas assim, hoje olhando para sua época de estudante, quais foram os maiores desafios dessa época? Pensando também nas diferenças entre o ensino, né, na França e o ensino no Brasil, que você teve essas 2 experiências, né, do ensino superior nos 2 países. E também quais conselhos, né, você daria para quem quer estudar na França? Se tem alguma coisa que você gostaria de ter, que você gostaria de ter sabido antes de ir? Então, eu acho que essa diferença é uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas saibam, é que francês, aqui foi a Revolução Francesa. Então, assim, uma coisa que os franceses fazem é reclamar e criticar. Independente da cidade, da classe social, de tudo, eles reclamam e eles criticam tudo. Então, na universidade,
se você não critica as coisas, você não vai se dar bem. Você tem que criticar, você tem que achar problema, você tem que, enfim. E isso é uma coisa que ficou muito claro para mim na universidade, diferente do Brasil, que a gente também tem que criticar no Brasil, ainda mais na arquitetura e etc. Mas aqui é muito mais teórico, muito mais intelectual, assim. Então você acaba, sabe, você tem que pensar, enfim, não é à toa que todos os pensadores são Tipo, não franceses, só no prático, etc. é o subjetivo também. Uhum. Exato. E não tenha medo de se expressar. Isso é uma coisa, tanto na universidade quanto na vida, porque eu acho que a gente chega aqui, eu cheguei também, com muito medo de falar. E isso mesmo 7 anos depois, às vezes eu ainda me pego um pouco com vergonha do meu sotaque, ou com medo de falar alguma coisa errada. Você vai errar. Você vai falar coisa errada, não tem problema, você está se esforçando. Eu vejo que os franceses estão acostumados a terem imigrantes por aqui, de todos os tipos de nacionalidades diferentes, etc., dos 5, 10 cantos do mundo. Então, assim, isso não é um problema para eles. Se você está se esforçando, eles vão ver e eles vão te acompanhar ali nas tuas questões, nas tuas dúvidas, etc. Então, fale pelos cotovelos, não tenha medo de falar, não tenha medo de criticar. Eles vão, inclusive, te respeitar mais, eu acho, se você realmente criticar. Agora, você não pode criticar a França, que, né, eles... Tudo é diferente. Mas eu acho que isso é importante. Ter esse planejamento, pesquisar muito, por mais que você vai aprender muita coisa na prática aqui, né? Quebrando a cara, vai ter perrengue, não adianta achar que vai vir para cá que a vida vai ser perfeita, que vai ser do seu jeito, né? Vai ser... A gente aproveitou muito, eu conheço a Lê há muito tempo, a gente estava conversando antes, a energia que a gente tinha quando a gente chegou aqui, os perrengues que a gente passou, vai ter A gente perrengue, aproveitava muito, assim, e a né? gente aproveitava Não é à muito. toa que, por exemplo, né, você continuou na França, ou que eu sempre falo da França, porque foi uma experiência incrível, né? Assim, Sim. realmente estudar. Eu vejo quem faz mestrado, por exemplo, no Brasil, fazer um mestrado é muito desafiador, né? E seja no Brasil, seja na França, conciliar estudo com trabalho é muito desgastante em qualquer lugar do mundo, né? Então, às vezes as pessoas se iludem achando que melhor sofrer em Paris do que em outro lugar. Sim, pode ser que sim, mas assim, ainda assim você sofre, sabe? Vai ter perrengue, não adianta. Se você fizer no Brasil, se você fizer em Portugal, se você fizer na França, em Mas qualquer assim, lugar. amiga, na França é muito melhor, juro, porque uma das coisas bacanas da França é que tem muitas ajudas sociais, né, para quem estuda. Enfim, eu me beneficiei de muitos auxílios. Eu não tive o azar de não receber a CAF, né? Eu recebi, conheço muitas pessoas que recebiam a CAF, Sim, que eu é também. um auxílio, né, moradia. E você pode trabalhar junto. E aí, no Brasil, é muito difícil você conseguir conciliar um trabalho que te pague um salário digno com uma... Uhum. É muito difícil. Tipo, normalmente, no Brasil, para você ter um salário digno, você tem que trabalhar 40 horas semanais. E que Sim. tá muito conciliar. E na França, você consegue ter um trabalho com salário aceitável por 20 horas semanais. Que aí é mais possível. E é o acesso também, né, que a gente estava falando, os benefícios que você tem quando você é estudante aqui, você não paga na maioria das atrações turísticas, você vai aproveitar, sempre tem exposição de graça, sempre tem o domingo, aqui em Paris, pelo menos, sempre tem Uma os vida cultural domingos de muito museu ativa. de graça. Então, assim, vai ter muito perrengue, mas você vai aproveitar e tem que aproveitar também. Não é mamão com açúcar todos os dias, não é vir para cá e aproveitar a vida embaixo da Torre Eiffel tomando café o dia inteiro. Você tá em Paris, você tá na França, mas você continua tendo que pagar conta, você continua tendo que lavar roupa, lavar louça, arrumar a casa, enfim, várias coisas que a gente não coloca aí nessa balança, mas aproveitar o caminho, porque também passa. Eu contei aqui para vocês, né? Tô aqui há 7 anos, então tenho uma bagagem, vários vistos aí que passaram. E hoje eu vejo que teve vários momentos que eu estava muito preocupada com o que ia acontecer, Né? Uhum. né? Ali estressando e pensando, e claro, a gente vai se estressar, a gente vai. Só que isso aí sessões de terapia, o que que eu posso fazer hoje com Uhum. esse meu problema.
Então, se você fez o hoje, beleza, fiz o que eu pude, agora eu vou aproveitar. Porque eu também tenho 20 e poucos anos em Paris. Então, vamos aproveitar, não é mesmo? É isso. Eu acho que isso é pra vida, né? Assim, a gente às vezes se preocupa muito com o futuro e acho que isso é mais presente ainda na vida de imigrante, que muitas vezes tem prazos com visto, com, enfim, vários processos administrativos que tem que cumprir e esquece de aproveitar o presente. E é uma fase muito boa essa fase de estudante, né? Sim, e eu acho que também é importante você. Isso eram umas coisas que eu sempre repetia para mim mesmo: por que que eu quero estar aqui? Porque também tem alguns momentos que talvez não vai mais fazer sentido estar aqui. E tá tudo bem, que você viveu o que você tinha para viver, você vai atrás do que você quer, porque eu também já encontrei várias pessoas frustradas, várias pessoas tipo, porra, mas tudo isso para eu ir embora? Não, mas olha só tudo que você viveu. Então é isso, viver o momento. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas é pensar no momento presente, aproveitar o momento presente, planejar sempre. Eu sempre bato nessa tecla do planejamento financeiro, do planejamento de informação, de ter essas informações, né, a seu alcance, fazer ali um plano de ação, mas aproveitar o momento e também se lembrar se isso ainda faz sentido, porque às vezes para você de 5 anos atrás isso fazia sentido, mas para você de agora não vai mais fazer sentido. Então, assim, tá tudo bem também não fazer mais sentido. Perfeito. Muito obrigada, Mi. Muito obrigada, Obrigada a amiga. você. Foi ótimo. Obrigada a você pelo convite. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado também, enfim, essas coisas, né? Um pouco sobre a minha história, as coisas que eu falei. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo ou me contactar também nas redes sociais, que eu também estou criando conteúdo por lá, é @minparis. Enfim, eu só desejo sorte e muita força. Sorte não, porque vocês vão fazer o caminho de vocês aí, mas muita força e muita determinação para quem está vindo para cá.